Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Vitor Soares. Neste vídeo nós iremos fazer um simulado sobre DCNs gerais para a educação básica. Material muito importante para a sua aprovação. Lembrando que é um simulado atualizado 2023, nós iremos ponto a ponto, pontuando questão a questão, fazendo os comentários para que você possa saber por que aquela questão está certa ou está errada. Muito importante que você se inscreva no canal e acione o sininho para você não perder nenhum material como esse, gratuito, com o link aqui abaixo que você vai clicar e você vai ter aí a oportunidade de baixar esse material em um PDF gratuitamente. Muito importante também você deixar o seu like, porque o seu like ajuda a democratizar este canal, a democratizar o conhecimento. Então, sem mais delongas, teremos aqui um simulado DCNs gerais para a educação básica, simulado 2023. Coloca na tela, por favor. Temos aí, então, simulado 2023, DCNs gerais para a educação básica e estamos juntos até a aprovação. Primeira questão diz o seguinte, a respeito do artigo 22, então aqui já pontua qual é o artigo da resolução que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica acerca da educação infantil, assinale a alternativa incorreta. Dois pontos aqui importantes. As DCNs gerais para a educação básica é um documento que vai ser cobrado para você, professor, na sua prova, professor, de qualquer etapa ou modalidade, porque ele é as DCNs gerais para a educação básica. Então, vai pegar desde a educação infantil até o ensino médio, todas as etapas e modalidades da educação básica. Você não tem como fugir desse assunto. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é muito importante, é quando a questão pede pra gente a incorreta, muita gente boa erra porque vai atrás da certa. Preste atenção nessa questão, que a questão está pedindo incorreta. E quando você for fazer a sua prova, também preste atenção neste ponto, neste pequeno detalhe, se ele está pedindo para você a correta ou a incorreta, tá bom? Aqui no nosso caso está pedindo pra gente o item, a afirmativa incorreta, beleza? Então vem comigo, vamos tratar ponto a ponto. O primeiro item diz o seguinte: a educação infantil tem por objetivo, lembrando que nós vamos aqui trabalhar o artigo 22, ok? A educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Sim, artigo 22, lá no seu caput, lá no cabeçalho, pessoal. Lá no cabeçalho. E tem certo. Os vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e do respeito mútuo em que se assenta a vida social devem iniciar-se na educação infantil e a sua intensificação deve ocorrer ao longo da educação básica. Também está correto, de acordo com o artigo 22, parágrafo 3º. Aqui está correto, tá, gente? Os sistemas educativos devem envidar esforços, promovendo ações a partir das quais as unidades de educação infantil sejam dotadas de condições para acolher as crianças em estreita relação com a família, com os agentes sociais e com a sociedade, prevendo programas e projetos em parceria formalmente estabelecidos. Parágrafo 4º, artigo 22, correto. Em gestão, a gestão da convivência e as situações em que se torna necessária a solução de problemas individuais, coletivos, pelas crianças, devem ser realizadas em razão da demanda da realidade, sob a coordenação de especialistas da equipe pedagógica. Na verdade, pessoal, devem ser, de acordo com o parágrafo 5º
de acordo com o parágrafo 5º, elas devem ser previamente programadas com foco nas motivações estimuladas e orientadas pelos professores, ok? Então, essa questão aqui foi uma questão que me solicitou o conhecimento da letra dessas DCNs, dessa resolução. Então, é muito importante você, principalmente você que está estudando para educação infantil, e que se no seu edital estiver essa resolução, você precisa fixar a resolução na parte que fala de educação infantil, principalmente o artigo 22. Então é muito importante você conhecer a letra da lei. Ah, outro ponto também, não vá embora você que está fazendo o seu concurso para os anos iniciais, anos finais e ensino médio. Nós temos questões para todas as etapas e modalidades e fases, tá certo? Aqui nós começamos com educação infantil, mas existem questões que você precisa conhecer, porque essas questões são desse ano e as bancas estão seguindo essa linha de raciocínio para que você possa chegar bem sabendo o que suas bancas estão cobrando, tá certo? O que as bancas podem cobrar a respeito desse assunto. Então, muito importante, aqui me pede conhecimento da letra da lei. Muito importante eu ter esse documento, principalmente impresso, e fazer a leitura depois que a gente faz, depois que nós temos a aula a respeito desse assunto, depois que resolvemos questões sobre esse assunto, fazer a leitura da lei seca. Não preciso fazer a leitura de todo o documento, só aquela parte realmente que diz respeito aos exercícios e também que vão, assim, estar relacionados com a aula, tá bom? Muito importante. Dando continuidade, vamos aqui só saber como que está a letra S, se a letra E realmente está certa ou errada. Vem comigo. As crianças provêm de dificuldades e singularidades, contextos socioculturais, socioeconômicos e éticos, por isso devem ter a oportunidade de ser acolhidas e respeitadas pela escola e pelos profissionais da educação, com base nos princípios de individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade. Aqui, pessoal, artigo 22, parágrafo 1º. Então, nosso gabarito, já bem sabido, gabarito letra D. Próxima questão, diz o seguinte: o projeto político-pedagógico, o PPP, de acordo com a resolução que trata das DCNs gerais para a educação básica, é um dos elementos constitutivos para a organização das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Conforme o artigo 43 dessa resolução, o PPP representa. Então vem comigo, um documento administrativo que estabelece os papéis e as funções dos diferentes sujeitos da comunidade. Pessoal, pedagógico, administrativo e financeiro. Então já coloca aí, ó, PAF, tá certo? Coloca aí, ó, PAF, tá bom? Item errado. É um guia substitutivo do regimento escolar. Vamos lá, pessoal. O regimento escolar, junto com o PPP e outros documentos, são elementos constitutivos para a operacionalização destas DCNs. Dessas DCNs, ok? Item errado. Um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social. Pessoal, está de acordo com o artigo 43, que é o artigo do nosso estudo, ok? Lá no caput.
lá no caput, tá certo? Então o caput está falando justamente a respeito do PPP, está falando justamente este ponto aqui que está determinado na letra C, beleza? Quando eu acho a questão correta, elimino as outras, não preciso aí realmente procurar as outras, porque a letra C já elimina as outras. Aí a gente vai de cima para baixo até achar a questão correta. Gabarito, letra C. Questão 3. A questão 3 diz o seguinte: a Resolução 4 de 2010 do Conselho Nacional de Educação, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, acerca das etapas da educação básica, assinale a alternativa correta. Então vem comigo, pessoal. Ensino médio terá a duração mínima de 5 anos. Pessoal, 3 anos, tá certo? Errado. O ensino fundamental será composto de 3 fases. 2 fases, ok? E de 4 anos cada. Errado. O ensino fundamental será facultativo e remunerado, obrigatório e não remunerado. Tá bom? Errado. A educação infantil compreende a creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos e 11 meses, ok? E a pré-escola com duração de 2 anos. A letra D está correta. Nosso gabarito, portanto, letra D. Próxima questão diz o seguinte: de acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, assinale a alternativa que não corresponde a uma modalidade de ensino. Educação especial, ok. Educação estrangeira não faz parte. Escolar indígena, ok. Quilombola, ok. À distância, ok. Então, nosso gabarito que não corresponde a uma modalidade é o gabarito letra B de bola, beleza? Questão 5. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica definem que integram a Base Nacional Comum Nacional, entre outros, ou a língua portuguesa, correto. Matemática, correto. Educação física, ok. Ensino religioso, perfeito. Quais estão corretas? Todas estão corretas. Nosso gabarito, letra E. Maravilha? Questão 6. A questão 6 diz o seguinte: segundo as diretrizes curriculares gerais para a educação básica, o ensino fundamental de 9 anos de duração, de matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 6 anos de idade, tem 2 fases sequentes com características próprias, chamadas de anos iniciais, com 5 anos de duração e, em regra, para os estudantes de 6 a 10 anos de idade, e os anos finais com 4 anos de duração para os de 11 a 14 anos. Maravilha. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas do trecho acima. Nosso gabarito, então, pessoal, de acordo com o que nós preenchemos, é o gabarito letra C. Próxima questão diz o seguinte: são objetivos presentes nas DCNs gerais para a educação básica estimular a reflexão crítica e propositiva, que deve subsidiar a formulação, execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica, item correto, artigo 2º, no seu inciso, também 2º. Maravilha? Orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais de educação básica também está correto, de acordo com o artigo 2º, o seu inciso 3º.
formular princípios que considerem a formação humana de sujeitos concretos que vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas condições físicas, emocionais e intelectuais. Pessoal, esse item está corretíssimo porque ele está abarcando o princípio das DCNs, ok? Por isso está correto. Só colocar um Tzinho aqui, beleza. Então esse também está correto. 4. Criar mecanismos de avaliação escolar pautados na concepção da meritocracia escolar. Pessoal, aqui na concepção de educação que norteia a relação professor, estudante, conhecimento, ok? E aí, esse item ele vai estar errado. Então, nós temos 1, 2 e o 3 estando corretos. Nosso gabarito, portanto, letra C. Próxima questão diz o seguinte. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica sobre avaliação, assinale as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F para falsas. Então vamos lá. Avaliação. Vamos lá para os tipos de avaliação, pessoal. Avaliação da aprendizagem, avaliação institucional, e ela será interna e externa, ok? E a de redes de educação básica. Ok? São esses os tipos de avaliação. Avaliação de aprendizagem, verdadeiro. Avaliação institucional interna e externa, verdadeiro. Avaliação de indicadores financeiros, aqui, falso. Então, verdadeiro e falso. VVF, nosso gabarito, letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, as etapas e fases da educação básica têm previsão de idades próprias, as quais, no entanto, são diversas quando se atenta para sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso de, entre outros, exceto, mais uma vez aqui, ó, a palavra exceto, ou seja, nós estamos procurando a errada. Então vem comigo, pessoal. Aqui está falando especificamente do artigo 21, ok? Do artigo 21 no seu parágrafo único. Maravilha? Único. Então vem comigo. Lá no artigo 21, parágrafo único, vamos ver o que tem? De atraso na matrícula e ou no percurso escolar está contemplado pelo inciso 1. De alunos autodidatas, esse daqui, pessoal, não consta lá entre os incisos do artigo 21 no seu parágrafo único. De jovens e adultos sem escolarização ou com esta incompleta, aqui está contemplado, pessoal, pelo inciso 4º. De habitantes de zonas rurais, inciso 5º, de retenção, repetência e retorno de quem havia abandonado os estudos, aqui o inciso é o 2º. Então, aquele que não consta, gabarito B de bola. Maravilha? Próxima questão diz o seguinte. De acordo com as DCNs gerais para a educação básica, na organização da escola indígena, que deve ser considerada a participação
da comunidade na definição dos modelos de organização e gestão, bem como, exceto, mais uma vez aqui, exceto, ok? Aqui está sendo descrito o artigo 38, tá certo? Que vai tratar da organização da escola indígena. Vem comigo. Atividade econômica, correto. Inciso 4º. A necessidade de edificações de escolas que atendam aos interesses das comunidades indígenas. Aqui correto, aqui também está correto, de acordo com o inciso 5º. O uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo com o determinado pelas escolas do município. Pessoal, de acordo com o contexto, sociocultural de cada povo indígena, ok? Aqui está sendo descrito o inciso 6º. Este está errado. Suas estruturas sociais, aqui o inciso 1º, correto. Suas práticas socioculturais e religiosas, inciso 2º. Então, nós temos aqui, portanto, nosso gabarito, o errado, letra C de casa. Perfeito, pessoal? Questões aí que vão te ajudar bastante na compreensão deste assunto, como ele está sendo cobrado este ano, como ele está sendo cobrado no ano de 2023, muito importante para os seus estudos, sua aprovação. Aqui nós temos o nosso gabarito para que você possa fazer o print. Tira o print aí rapidinho, pode voltar até aqui em mim. Muito obrigado por sua participação. Assista quantas vezes você quiser. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.